Começaria com a ideia daquilo que está ali na natureza, que é o pássaro, e de repente mais forte que é a Índia. A Índia, exatamente. A taxa de homicídio da Índia é bem mais baixa, muito mais baixa do que a nossa. A Índia tem... O Brasil tem 700 mil pessoas encarceradas. A Índia, com aquela população, tem 400 mil pessoas. Não é nada. O Brasil não tem mais porque não tem onde pôr. Exatamente. A gente não tem porque não tem onde pôr e não prendemos todo mundo que devia estar preso. Se prende todo mundo e tivesse vagas... Tem 300 inquéritos que foram inquéritos. Não são nem ação transformada, são 300 inquéritos que foram andados e 2.000 assassinatos. E outra coisa, o Rio Grande do Norte ele contribui para uma alienação da taxa de homicídio. Ele não participa do plano ou do Banco Nacional de Desaparecidos. Hoje, o desaparecimento forçado é uma forma de homicídio, um homicídio não, vamos dizer, não convencional. E se a gente contabilizasse a quantidade de pessoas que estão desaparecidas forçadas aqui no estado, mais a quantidade de pessoas efetivamente cujo corpo foi encontrado, isso seria muito maior. Eu tenho certeza que essa taxa de 2.000, ela está sendo ainda mascarada, subestimada. Se a gente não participa do Banco Nacional de Desaparecidos, o que é esse Banco Nacional? É um cadastro nacional. Toda vez que se encontra um corpo, né, esse corpo ele é catalogado e é batido se existe alguém, né, em alguma parte do estado que foi registrado como desaparecido. Ele pode sair daqui e ir para São Paulo, ir para Paraíba e morrer lá. Se morrer lá e for enterrado e a gente aqui não contabiliza... Se for encontrado com marcas de perfuração, bala, alguma coisa assim, ele ainda assim entra na estatística como desaparecido ou ele passaria a integrar o outro estado? Mas porque o corpo nunca é encontrado. O corpo é encontrado em outro estado, aí ele entra na contabilidade de outro estado. Mas entra em que contabilidade? De homicídio, se for encontrado morto. Mas aqui o da gente que é desaparecido, essa pessoa que desapareceu, que morreu, vítima de violência, né, ela não entra, ele pode ter sido morta aqui e levado para outro estado. Né, a gente não sabe quais são essas circunstâncias. Pode ser um homicídio em São Paulo, pode ser decorrente de uma ação aqui. E esse homicídio deveria ser contado aqui. O sujeito pode estar morto em São Paulo, mas foi morto lá, mas por conta de pessoas que moravam aqui. É uma violência do Rio Grande do Norte, não é uma violência de lá. A gente consegue maquiar até nisso também. O Rio Grande do Norte não participa de nenhum cadastro nacional, né? A gente não participa do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Agora que fizemos isso, nós não participamos do Banco Nacional de Perfil Genético, que é para elucidação de crimes, principalmente crimes graves e hediondos. Então nós não participamos desses sistemas nacionais. É uma forma de também se proteger, de ocultar, de mascarar. Dentro dessa... Trabalhar na lógica da legislação dos acordos internacionais e da legislação o criminoso, a partir do momento em que coloca pessoas numa situação totalmente desumana, né, que isso não deixa de ser um ato de tortura física, tortura psicológica, você não ter a possibilidade de sequer ter um espaço para dormir. 30 centímetros, CDP de Açu, por exemplo. CDP que já era superlotado, aí se fecha um CDP, se fecha uma unidade, né, de outra comarca, se acumula a população carcerária de uma com a outra, de maneira que um preso passa a ocupar uma média de 30 centímetros por pessoa. Agora, eu sempre faço isso, eu tenho feito isso porque isso para mim é muito emblemático, a questão do sono. O doutor Fábio falou aqui na questão das necessidades. Necessidades nos mais variados aspectos, mas aí eu trago aqui a questão da necessidade, de uma necessidade bem básica, que é a necessidade de dormir. De se refazer fisicamente, psicologicamente. Então, você
qualquer um de nós aqui passando por uma experiência de um dia, de 2, de 3 dias de não dormir. Agora isso somado a o não dormir, mas somado a você estar sem tomar um banho, a você estar mal alimentado, a você estar sendo picado por inseto, a você estar ladeado de pessoas desconhecidas, que não fazem parte de sua história de vida, que você nem conhece, a você, ou até inimigas, porque isso é muito presente no nosso estado, a questão das facções. Então você está perto de pessoas de outro grupo então assim é muito grave isso, é de uma gravidade assim muito forte e que passa despercebida, que todo mundo passa, inclusive pessoas, instituições que teriam por finalidade fiscalizar e acompanhar esse processo. Mas assim, se isso aí, na verdade, talvez a dimensão que o problema tomou, né, uma dimensão que chegou a um ponto também, isso fruto já desse descaso histórico e geral, né? Quer dizer, então se chegou a uma dimensão que talvez seja mais cômodo fechar os olhos diante disso, até porque isso está lá, não está aqui perto da gente. Quer dizer, para você ver, você tem que ir até lá. Exatamente. E perpetua monstro. Veja bem, a perturbação depois de um terceiro dia sem dormir bem, eu assim, desafio qualquer pessoa que me diga que não fica com o estado de humor alterado. Agora, isso depois de um terceiro dia, de um quarto, de um mês, sem você receber visita, sem você ter aquele contato, aquele aconchego da sua família, que muitos não recebem visita, muitos passam por situação de abandono, não tem acompanhamento psicológico, o Estado, ele praticamente, pode-se dizer que ele não dispõe de uma equipe técnica que promove esse acompanhamento psicológico, social. Então, passa isso para a missão de um agente penitenciário que não é formado para isso, e nem disposto a se propor esse papel também, então que também sofre essas mazelas, porque ele também é vítima, ele também não deixa de ser um encarcerado. É verdade, do Carmo. Mas eu vou lhe dizer, ainda é mais... E é mais grave do que você está lhe dizendo, sabe por quê? Porque não é nem isso, não é nem só não querer discutir. Hoje chegou-se a um ponto de se aplaudir o que está acontecendo. Então tem esse grupo que simplesmente se omite, fecha os olhos e pronto, é como se nada tivesse acontecendo. Mas tem outro grupo muito pior, que é o grupo que bate palmas e que diz isso, e que diz que bandido bom é bandido morto, e que qualquer pessoa que fala o que a gente está falando agora, na questão de se trabalhar a humanização, de se trabalhar a emancipação, a questão psicológica do privado de liberdade, quer dizer, a gente também entra no mesmo grupo e a gente é colocado como, é apedrejado mesmo. Então, assim, é preocupante, porque aqui o doutor Fábio falou na questão da cultura de paz, na questão da justiça restaurativa, a sociedade está precisando disso. A gente fala nesse espaço intramuros, cultura de paz, justiça restaurativa, mas isso tem que... A questão da comunicação não violenta, todo esse processo, na verdade, a sociedade ela está doente, ela precisa passar por isso. E como se fazer isso? E como se trabalhar em qualquer desses espaços, com suas contradições, com suas carências, com suas rejeições e agigantamento que você mencionou, aí eu me lembrei de outra fala sua, quando fez referência à sua atuação lá em Santa Cruz, da história desses sujeitos, dessas pessoas, que de fato ninguém se preocupa com isso. Então, você tem um processo, né, que ele responde, que ele é julgado, nisso ele vai cumprir uma pena. Mas isso por si não é suficiente. Ele continua sendo julgado a todo instante, é para o resto da vida. Ele sai da unidade prisional, então assim, aqui os chamados homens de bem,
né? Que os juízes de bem, né? Quer dizer, porque todos se acham, todos os que estão aqui fora, pelo fato de estarem aqui, se acham num estágio de superioridade e como se fossem as pessoas. Então apontam, se sequer sem saber as condições em que eles estavam, sem saber a história de vida de cada um, como aconteceu, nada. Pronto, saiu de Alcaçuz, já não presta. Aí isso confirma, só fechando, isso confirma, quer dizer, isso na verdade, isso a profecia inicial, não, deixa, quando sair de lá vão fazer tudo de novo, a profecia ela se confirma depois. Por quê? Porque passa por esse processo de embrutecimento, que a gente mencionou aqui inicialmente, ele passa por esse processo de embrutecimento, e quando ele sai da unidade prisional, isso foi pouco, isso não bastou. As portas ainda são fechadas para ele, porque os homens de bem, os chamados homens de bem, continuam a apontar o dedo, a julgar, fechar as portas e pronto. Então, ele comete o novo delito, porque a sensação de pertencimento, ela é inerente ao ser humano. A satisfação das necessidades, e uma delas, a questão de se pertencer a um grupo social, a questão de realmente se sentir incluído, isso é básico. Quando ele não é incluído dentro do seu familiar, dentro do bairro, dentro dos espaços, dentro de um espaço de mercado de trabalho e tudo mais, ele vai para onde ele se sentir e pertencer.